Estamos numa série de mensagens chamada Guerra Invisível. E eu queria ler com vocês Efésios capítulo 6, versículo 10. Diz assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Uma guerra invisível está acontecendo agora neste lugar. Você não pode ver, mas ela está acontecendo. O inimigo o tempo todo está trabalhando, tentando nos impedir de conhecer a verdade. Uma guerra acontece quando você levanta da cama e quando você vai dormir. E se você estiver atento, em alguns momentos você vai poder percebê-la claramente diante dos seus olhos. Ontem eu estava saindo de um aniversário. Já era tarde. E estava com minha esposa e meus dois filhos, a Nina e o Beni, de mãozinha dadas. E de repente vem alguém, entra pela porta, que está entrando aqui agora. É isso? Danilo? Ô meu amigo, você veio. Daniel, senta ali, Daniel. Nós vamos conversar depois. Ontem à noite saindo, encontrei alguém que veio nos abordar na rua. Minha esposa olhou para mim e disse: lindo, o que a gente faz? Veio um pouco mal encarado, mas chegou perto de nós e disse: ei, eu não quero roubar vocês, fiquem tranquilos. Você tem um pouco de dinheiro? Eu vou ser bem sincero, eu quero comprar cachaça. E eu disse para aquele moço na rua, falei: meu amigo, eu sou um homem de Deus, um pastor, eu não posso te dar dinheiro para comprar cachaça, mas eu posso te dar algo melhor. Jesus disse que quem beber da água que ele lhe desse jamais teria sede. Hoje você vai beber da água da vida, e rios de águas vivas vão fluir do seu interior. Aquele moço ficou olhando para mim, e eu comecei a pregar o evangelho para ele no meio da rua, e ele começou a contar a sua história, e uma guerra estava sendo travada naquele lugar. Ele disse: eu conheço a palavra, eu perdi uma filha com 2 anos de idade, eu caí na bebida, e eu estou aqui. Eu falei: mas você vai sair desse lugar. E aí começamos a orar no meio da rua. Eu, Benício, Nina, Sil, com a mão na cabeça daquele homem. E eu falando para ele: você vai voltar para casa, algo vai acontecer na sua vida hoje. Deus me colocou no seu caminho. Você veio pedir bebida para a pessoa errada. Deus tem algo. E uma guerra aconteceu. E quando eu vi, eu estava abraçado com aquele moço, no meio da rua. Uma guerra estava acontecendo ali. Mas nós temos as armas espirituais para vencer as batalhas. Eu creio que hoje esse jovem vai vir aqui à noite. Ele combinou comigo à noite de estar aqui no culto. Mas batalhas estão acontecendo o tempo todo. Você precisa estar preparado. Nós começamos uma série de mensagens sobre batalhas espirituais. Como vencer essa guerra invisível. A primeira mensagem nós falamos sobre as fortalezas da mente, as resistências que encontramos dentro de nós, que o inimigo estabelece, para que o evangelho não alcance o seu propósito em nossas vidas. E hoje eu quero continuar uma mensagem que comecei no domingo, chamada Serviço de Inteligência do Céu. Esse texto que acabamos de ler aqui em Efésios, ele é um relatório do serviço de inteligência do céu. O apóstolo Paulo, quando escreve essa carta, ele está preso. Ele foi preso 2 vezes em Roma. A segunda prisão, ele é jogado numa masmorra. Ali é um lugar fedido, um lugar onde as pessoas saíam dali ou leprosas ou sentenciadas à morte. Na segunda prisão, quando ele escreve a carta a Timóteo, ele já está sentenciado à morte. Mas na primeira prisão, ele escreve a carta aos Efésios. Essa era uma prisão domiciliar, onde ele tinha algumas regalias.
ele podia ter acesso aos seus pergaminhos, ele podia receber visitas, mas ele era guardado por guardas pretorianos, que ficavam algemados com ele em turnos de 6 em 6 horas. É por isso que no livro de Filipenses ele vai dizer que as suas algemas serviram para o progresso do evangelho. Ele prega o evangelho para todos os guardas pretorianos. Mas é nesse contexto, eu creio, que ele é inspirado, olhando a armadura dos guardas, ele é inspirado por Deus a escrever a respeito das nossas armas espirituais. Como podemos vencer batalhas e guerras espirituais. Mas mais do que descrever as nossas armas, aqui também ele recebe uma espécie de relatório do céu a respeito de como o inimigo trabalha, como ele age. Eu lembro de um filme que eu assisti alguns anos atrás, que ele contava a história de alguns jovens que foram selecionados para o serviço de inteligência britânica durante a Segunda Guerra Mundial. E esses jovens, eles desenvolvem uma máquina que era capaz de decifrar os códigos dos recados nazistas. E então eles interceptavam pelo rádio, pelo telégrafo, e com essa máquina eles conseguiam decifrar os códigos e saber onde aconteciam as emboscadas, se preparar para elas, e por isso venceram a guerra. A Bíblia nos fala algo parecido com o que aconteceu com Eliseu. A Bíblia diz que o serviço de inteligência do céu munia Eliseu, e ele falava ao rei sobre as emboscadas que o rei da Síria ia preparar para o povo de Israel. Ele o avisava, eles se preparavam, e o rei da Síria acha que existia uma espécie de espião no meio dos seus súditos. E então ele manda falar com eles, e eles falam: não é um espião, existe alguém do outro lado, um homem de Deus chamado Eliseu, que sabe dizer até o que se passa nas suas recâmaras. Nós temos uma carta de alguém que recebeu da parte de Deus um relatório de como o inimigo trabalha. Se lermos esse relatório e nos prepararmos para esta guerra, nós vamos vencê-la em nome de Jesus. Toda a informação que precisamos para vencer a guerra espiritual está diante de nós na palavra de Deus. Quantos creem nisso? Amém? Quantos querem se preparar para essa batalha? Aleluia! A Bíblia fala aqui a respeito de estratégias que o inimigo usa, maquinações do mal. 2 Coríntios 2:11 diz: para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. A palavra, a nova tradução na linguagem de hoje, diz seus planos malignos. Deus nos revela os planos malignos de Satanás para que possamos vencê-los. E nesse texto que acabamos de ler, a Bíblia vai falar de 4 estratégias, 4 maquinações do mal, que o inimigo usa para nos fazer tentar cair. A primeira são as ciladas, a segunda é o dia mau, a terceira são as setas inflamadas, a quarta são os disfarces. Hoje eu vou continuar falando a respeito das ciladas, as armadilhas. Se você ler bem o texto que acabamos de citar, ele começa dizendo: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Mas o que é a cilada? No grego, metodeia, é o método que o inimigo usa, o truque, a armadilha, para nos fazer cair. Nós vamos encontrar nas Escrituras alguns tipos de armadilhas. A primeira delas, que estudamos no domingo, é o engodo. Quem sabe aqui o que é engodo? Ninguém sabe? Quem gosta de pescar aqui? Gosta de pescar? Sabe o que é o engodo? Pode pôr lá na tela. O engodo é um pãozinho, a isca que eu ponho no anzol. Primeiro tipo de armadilha, a Bíblia vai nos apresentar em Tiago. Ela diz que o inimigo quer nos engodar através das nossas concupiscências, das nossas cobiças. Ele fica com uma espécie de vara
incitando os nossos apetites. A Bíblia fala de 3 apetites: a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a cobiça dos bens. Em nome de Jesus, se você não controla os seus apetites, se você sente que por vezes o inimigo te provoca, hoje eu quero te dizer, armadilhas vão cair por terra neste lugar. Nós vamos arrancar o anzol. Deus vai fazer algo novo. Quantos creem nisso? Amém? Segundo tipo de armadilha, falei na semana passada, é a pedra de ofensa ou a pedra de escândalo. A palavra escândalo, na língua grega, ela representa o gatilho da arapuca. Sabe como é que é a arapuca? Quando junta aqueles galhos, amarra, faz uma espécie de prisão e coloca aquele pauzinho assim para segurar. Tá ali, ó. A isca do lado. A palavra escândalo é esse pauzinho que segura a arapuca. Quando o passarinho come, a prisão cai. E aí a Bíblia está falando de um outro tipo de cilada. Ela é uma pedra de tropeço para nós, quando representa a ofensa. E ela é perigosa. Quando nos sentimos ofendidos, acabamos por cair na armadilha de Satanás. A ofensa é capaz de nos envenenar. É capaz de criar muros entre nós e pessoas que amamos, entre nós e Deus. Mas em nome de Jesus, hoje o poder das trevas vai ser destruído na sua vida. Se você está envenenado, você pode clamar. Ele pode tirar todo o veneno do seu interior. Eu creio em nome de Jesus. É pedra de tropeço, como escândalo, quando eu faço os outros tropeçarem. As minhas posturas, o que eu faço de errado, o mau uso da minha liberdade, por vezes faz os outros tropeçar. E a Bíblia chama isso de escândalo. Essas são as 2 armadilhas que estudamos no domingo. E hoje eu quero falar de mais uma armadilha. Mais 2 com você. E eu queria te desafiar a orar. Porque hoje laços serão quebrados neste lugar em nome de Jesus. Quantos creem nisso? A terceira armadilha que vamos estudar se chama laço espiritual. A Bíblia vai falar dessa armadilha em vários textos. Existe um texto em Timóteo que diz: a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. O Salmo 91 também fala do laço do passarinheiro. Mas que armadilha é essa? Pode pôr a foto. O laço do passarinheiro normalmente ele é feito com um fio de nylon. Um laço grande, a isca no meio. Quando o animal come a isca, ele é enlaçado. Mas o que isso representa para nós espiritualmente? Como se caracteriza um laço espiritual? E a Bíblia vai nos falar que laços espirituais são todos os tipos de vínculos ou associações que estabelecemos que geram prisão espiritual na nossa vida. A Bíblia vai falar de alguns tipos de laços espirituais. Em Eclesiastes 7:26, a palavra de Deus diz que descobri que muito mais amarga do que a morte é a mulher que serve de laço, cujo coração é uma armadilha e cujas mãos são correntes. O homem que agrada a Deus escapará dela, mas ao pecador ela apanhará. O primeiro vínculo que a Bíblia está falando, ou associação aqui, é a do adultério, ou do sexo fora do casamento. Ele é capaz de gerar um laço não apenas emocional, mas espiritual. A Bíblia vai nos mostrar em 1 Coríntios 6, olha o que diz a palavra, 2 Coríntios 6, 1 Coríntios 6:16, perdão. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque como se diz, os dois se tornarão uma só carne.
que a Bíblia está dizendo é que quando eu me envolvo com alguém fora do casamento, sexualmente, há um vínculo espiritual. Isso gera prisão. Para mim, uma representação clara na Bíblia disso é a história de Sansão. Sansão, ele literalmente é enlaçado por Dalila. E é interessante porque ela faz planos para tentar capturar Sansão. E vez após vez, isso vai ficando cada tentativa dela mais claro. Que ela queria o seu mal, mas ele está enlaçado, ele não consegue sair daquela relação. Existia um vínculo espiritual. Em Juízes 16, 21, isso fica claro. O plano do maligno para Sansão é evidenciado quando ele é preso. A Bíblia diz: os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos, o levaram para Gaza, prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a gear um moinho na prisão. Agora, aquela prisão que era espiritual está claramente evidenciada. Quando aquele homem está preso por correntes, rodando um moinho, ele estava enlaçado. Existem muitas pessoas neste lugar, sim. Geraram vínculos que a palavra de Deus condena. Associações. E não conseguem sair delas. Estão presos, enlaçados, emocionalmente e espiritualmente. Eu lembro de um jovem que eu atendi aqui na igreja, há um tempo atrás. Casado com uma mulher linda, filhos maravilhosos, ele amava sua esposa, amava os seus filhos, mas ele se envolveu em um relacionamento extraconjugal. E ele não conseguia se desvencilhar disso. Eu lembro que ele chegou na minha sala e disse: pastor, eu não sei o que acontece, eu sei que é errado, eu sei que vai destruir a minha família, eu sei que vai fazer mal para mim, eu não quero, mas quando eu me vejo, eu estou envolvido, eu não consigo sair disso. Nós oramos naquele dia, e eu lembro que eu falei para ele: olha, eu quero te mandar para um retiro de cura e libertação. Você vai ficar neste lugar um tempo. Eu lembro quando ele voltou, ele veio me procurar. Disse: pastor, eu estava prisioneiro, cativo do inimigo, porque quando oraram por mim, aquilo que me prendia foi revelado. Eu sou livre agora. Existem pessoas nesse lugar cativas, prisioneiras, de enganos do diabo, que te fazem pensar e crer que você precisa desse relacionamento, que você não pode ir contra ele. Mas em nome de Jesus, hoje a batalha vai ser ganha pelo poder que há no nome de Jesus. Casamentos serão restaurados neste lugar. Alianças feitas de forma equivocada, relacionamentos contrários à palavra de Deus, serão desfeitos hoje em nome de Jesus. Você pode, há poder no nome de Jesus. Pastor, mas como que eu me liberto disso? Eu me sinto assim. Como eu me liberto disso? Confissão e renúncia. Procure um líder nesta casa no final deste culto. Eu vou chamar os pastores aqui à frente no final desse culto. Procure alguém. Confesse o seu pecado e renuncie. A renúncia não é simplesmente eu dizer com a minha boca algo, é eu tomar atitudes. Muitas vezes, no processo de quebrar vínculos como este, de laços, eu levei pessoas a voltarem às suas casas e pegarem roupas íntimas, presentes, fotografias, tudo aquilo que de alguma maneira o conectava àquela relação doentia, destruidora. Nós fazíamos uma fogueira santa. Sabe por quê? Você diz que vai sair disso, mas você vai voltar para casa e vai pôr uma camisa que te faz lembrar do que você viveu no passado. Você vai para casa
e você vai pegar um presente que representa a sua associação. Mas hoje você vai voltar para casa assim, depois de receber uma oração neste lugar. Você vai pegar as trouxas de roupa e tudo aquilo que representa essa aliança e vai renunciar em nome de Jesus. Laços serão quebrados neste lugar, há poder no nome de Jesus. Quantos jovens estão aqui frequentando essa casa e não estão se guardando para o casamento? Hoje é tempo de confissão, de renúncia, de recomeço. Deus vai restaurar famílias neste lugar em nome de Jesus. O que Deus tem para nós é maior. Mas a Bíblia também fala de outros tipos de laços. A Bíblia vai falar do laço financeiro. O que é isso? Estava lendo um livro que ele dizia que o slogan desse tipo de armadilha é: compre agora e pague para sempre. Normalmente esse tipo de laço representa negócios escusos, promessas de ganhos absurdos, sem muito trabalho, num espaço milagroso de tempo. Você já deve ter visto propaganda na internet assim o tempo todo. Sociedades complicadas, dívidas, com juros exorbitantes, laços. Observe o que a Bíblia diz a este respeito, 1 Timóteo 6,9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína. Olha o que diz o Salmo 69, versículo 22. Torne-se-lhes a sua mesa diante deles, em laço, e a prosperidade em armadilha. Cuidado. Cuidado com os vínculos de negócios, as promessas de enriquecimento. Cuidado. Talvez você esteja na ganância de enriquecer, caindo numa armadilha e se tornando prisioneiro dela. Cuidado, cuidado. Eu lembro da história de um jovem que eu conheci, que ele se envolveu com a máfia japonesa. Ele era lutador, e um dia, ele andando pela rua, ele vê um grupo de pessoas batendo num rapaz. E ele então vai defender aquele moço, e consegue salvá-lo. Só que aquele moço era filho do chefe da máfia japonesa. E aí aquele homem agradecido, porque aquele moço tinha salvado seu filho, o chama em casa, faz uma refeição e lhe oferece um emprego. Vantajoso, ele ia ganhar muito bem. Mas depois que ele entra naquele meio, ele não consegue mais sair. Ele vai vendo as coisas erradas, e aquele ganho já não valia tanto a pena, e ele quer sair, mas não sabe como. E aí, então um dia ele resolve simplesmente se posicionar. Um grupo de moços pegam ele na rua, de mafiosos, e batem nele tanto que ele quase morre. Prisão, negócios que geram prisão. Eu posso te contar inúmeros casos. Quantos irmãos eu já atendi que fizeram sociedades com pessoas que os levaram à ruína. O que o outro fez o afeta. Agora, os seus bens estão confiscados, imobilizados, porque você fez uma aliança errada. Cuidado, eu não sei que tipo de negócio você tem procurado. Cuidado. Eu não sei que tipo de aliança você tem feito. Mas talvez, na ganância de crescer financeiramente, você foi enlaçado pelo inimigo. Hoje nós vamos orar, e o laço do passarinheiro vai cair por terra em nome de Jesus. Deus pode te liberar. Deus pode te liberar. Quantos creem no poder de Jesus para transformar qualquer área da vida? Amém? Terceiro tipo de laço: amizades e relacionamentos tóxicos. Olha o que diz Provérbios 22.
Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá numa armadilha mortal. Cuidado. A Bíblia vai nos falar em vários textos que existem associações com pessoas que vão trazer dano espiritual para nós, prisão espiritual. Eu posso lembrar de alguns. O Salmo 1 ele diz: não se assentem na roda dos zombadores, escarnecedores. Sabe aquele tipo de gente que faz piada de tudo, tira sarro o tempo todo, usa da ironia para praticar a maledicência. Quando você vê, você está ali fazendo piada junto, brincando, e ele está dizendo: cuidado, esse tipo de associação vai te enlaçar numa conduta que não é de Deus. É agradável, é engraçado, parece fazer bem, mas gera laço. Cuidado. A Bíblia vai falar da mulher rixosa. Quem quer casar aqui? Não divida o eirado com a mulher rixosa. O que é isso, pastor? Não divida o telhado com a mulher barraqueira. Eu digo mesmo, meninas, não dividem o telhado com homens barraqueiros. O que a Bíblia está dizendo? Você vai sofrer, cara. Tem gente que está sempre metida em confusão. Gosta de brigar. Gosta de arranjar encrenca. Você vai sair, briga no trânsito, briga no grupo familiar, briga onde estiver. Meu irmão, em nome de Jesus, você está namorando uma menina assim, ou rapaz, ou menina, você está namorando um cara que só arranja briga. Sai fora, é laço. Você vai sofrer na tua vida. A Bíblia está dizendo. A Bíblia vai falar de outras relações. Olha que interessante. Não se associem com pessoas que gostam de farra. A Bíblia fala sobre isso. 1 Pedro 4, versículo 3 e 4. No passado vocês gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Ele está falando, a gente se converte, e tem uns amigos que gostam de farra, e aí você fica na dúvida do que fazer, e eles começam a te insultar. Eu lembro bem da história da minha esposa, quando ela se converteu, a Sil. Ela tinha um grupo de amigas e parte delas começaram a vir à igreja. Mas elas diziam, olha, não tem problema ir para bagunça, para balada, fazer festa, não tem problema. Você precisa ser luz nas trevas, não tem problema. E a minha esposa estava nova convertida naquele conflito e ela foi orar. Falei, Deus, será que não tem problema mesmo? Isso vai me atrapalhar na caminhada contigo? E ela pegou a Bíblia e abriu aleatoriamente, perguntando se ela deveria ir com aquelas meninas naqueles lugares. E caiu em Provérbios 1, versículo 15, que diz assim: não ande com gente dessa laia. Cuidado com as associações que você faz. Elas podem parecer inofensivas, mas elas causam destruição. Eu vejo tantas pessoas querendo abandonar a velha vida, mas se associam e seus melhores amigos são aqueles que gostam de farra, bagunça, festa. Você nunca vai crescer na fé se você não se posicionar. Associações que nos enlaçam, não nos deixam nos desenvolver na fé. Mas hoje laços vão cair por terra em nome de Jesus. Eu lembro do rapaz da minha cela. Ele era professor de dança de salão. Ele se converteu, ele e a esposa casaram. E começou um certo conflito. Porque ele ia para as festas para ensinar as suas alunas.
E eu disse para ele: cuidado, isso pode estragar seu casamento. Você tem que pôr limites. E eu lembro que ele ficou bravo comigo. Ele disse: eu sou profissional o suficiente para separar as coisas. Eu falei: cuidado. Alguns meses depois, eles estavam vivendo uma crise no casamento. Ele tinha se envolvido com alguém, um relacionamento fora do casamento, porque ele fez associações perigosas. Eu vejo gente falando para mim: eu quero sair da imoralidade, eu quero parar de trair a minha esposa, eu quero ter uma conduta diferente, eu quero largar determinadas práticas, mas não abandona os relacionamentos que são tóxicos e que fazem você ser enlaçado. Meu amigo, o inimigo pôs uma coleira no teu pescoço, você não está vendo, e você é um refém, e ele te leva e faz com você o que você quiser. Mas hoje, na autoridade do nome de Jesus, coleiras vão ser arrebentadas pelo poder do Espírito Santo neste lugar. Você pode sim, você pode ter uma vida diferente. Você pode se relacionar com pessoas que estão procurando a mesma coisa que você. Você pode viver algo novo. Você pode buscar ideias novas. Eu vejo tantos conflitos acontecendo no meio dos jovens universitários. Eles estão sendo bombardeados por ideias e por mensagens que põem em xeque os valores da palavra. Você pode sair do culto e ir para uma festa ou fazer um evangelismo na praça. Você pode escolher com que grupo você anda. Você pode ficar falando mal da vida alheia numa roda, que você sabe que vai acontecer isso no final do culto. Ou você pode ir para uma vigília ou chamar os seus amigos para orar. A minha vida mudou quando eu chamei os meus amigos, depois de uma experiência com Deus, uma vigília de oração. O Espírito Santo me visitou. Eu disse: existe um mundo espiritual, eu não conheço. E eu comecei junto com os meus amigos a ler a Bíblia, a sair na rua, a falar de Deus. E à medida que eu ia fazendo isso, as experiências iam vindo, e os laços foram quebrados na minha vida, em nome de Jesus. Que tipo de laço você se meteu? Hoje laços serão quebrados em nome de Jesus. Existe uma última armadilha, eu vou falar dela rapidamente. A Bíblia chama de dessensibilização. Você já viu como os esquimós caçam os lobos? A armadilha que eles preparam? Pode colocar na tela. Eles pegam uma faca. Eles passam sangue na faca e deixam congelar. Depois fazem isso de novo, e de novo, e de novo, até que a faca seja coberta completamente por sangue. Depois eles enterram ela na neve. O lobo sente o cheiro do sangue. E ele então começa a lamber a faca. E ele vai lambendo, até que chega na lâmina, mas a sua língua já está dessensibilizada. E então ele começa a sangrar e lamber o próprio sangue. Lamber o próprio sangue até que ele morre. O inimigo faz o mesmo conosco. A Bíblia vai falar de duas maneiras. Eu não vou ler os textos aqui, mas eu vou dizer para você como ele nos dessensibiliza. A Bíblia fala dos sentidos embotados e da mente cauterizada. O que isso representa, pastor? O inimigo nos tornando insensíveis. A voz do Espírito. A palavra cauterizar, ela era o ferro incandescente que eles usavam para marcar o gado, o boi. Depois que aquilo gerava um machucado e cicatrizava, aquele lugar ficava insensível, cauterizado. É exatamente isso que o pecado gera em nós. Ele cauteriza a nossa mente. Ele nos torna insensíveis. Nós não sentimos mais nada. Com o tempo, lambemos o nosso próprio sangue. Pastor, como isso acontece na minha vida? Pecados recorrentes. Pecados que você não resolve.
Pecados que você permite conviver com eles, já fazem parte da tua vida. Às vezes você pensa, todo mundo faz isso. Esses pecados me desensibilizaram. Quando eu era adolescente, eu fui enganado numa reunião. Disseram que pecado não era pecado para mim. E algumas práticas que se tornaram prisão na minha vida durante anos me fizeram muito mal. Mas com o tempo eu fui me desensibilizando. No começo eu chorava, eu me arrependia. Mas depois os sintomas da morte começaram a aparecer na minha vida. Morte espiritual. Quando o pecado se torna algo recorrente na nossa vida, voltamos àquele estado. Começamos a morrer de novo espiritualmente. Estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas Cristo nos deu vida, e vida em abundância. Você foi despertado. Quando você começa a pecar, e pecar, e pecar, e pecar, e não resolve isso, os sintomas da morte começam a aparecer, os sentidos vão embotando. Morto não sente, ele não vê, ele não escuta, ele não percebe. Existem pessoas morrendo neste lugar. O inimigo tem te sensibilizado, uma geração inteira. Nós começamos esse culto falando do que aconteceu no Canadá. O que ele está falando para nós? O mesmo está vindo para cá, prestem atenção, o mesmo está vindo para cá. É um pensamento que nos desensibiliza, é diabólico, é uma armadilha mortal. Pecado não é pecado mais. Leiam o livro de Romanos. Ele fala das paixões vergonhosas. Ele fala da imoralidade. Mas ele fala que é um progresso. E no final ele diz, um estado de mente reprovável. Eles serão entregues a um estado de mente reprovável. O que ele está dizendo? Eles vão achar que pecado é normal. É isso que está acontecendo nos nossos dias. Eu vejo jovens na igreja defendendo com unhas e dentes causas que são a voz do inimigo acabando com a igreja no mundo. Olhe para o lado o que aconteceu em outros lugares. Isso não vai acontecer neste lugar em nome de Jesus. Alguns vão ficar revoltados, não tem problema. Eu preciso pregar a palavra de Deus, eu sou profeta. E se isso te incomodar, glória a Deus, a palavra de Deus me incomoda muitas vezes. Quando ela para de nos incomodar, é que está errado. A palavra é um espelho que revela os meus erros, as minhas demandas. Cuidado, a gente não resolve injustiça com valores do mundo. A gente resolve a injustiça com os valores de Deus, ressignificando eles na sociedade. A palavra de Deus é a resposta. A palavra de Deus é a resposta. A palavra de Deus é a resposta. Eu vejo uma geração lambendo o próprio sangue. E eu disse, não! Nós vamos vencer esta batalha com jejum, oração. Nós temos as armas do Espírito, mas as armadilhas do diabo vão cair por terra. Ele vai destruí-las. O laço do passarinheiro, a faca do lobo. Nós vamos ver Deus desbaratando o inimigo nestes dias, em nome de Jesus. Eu não sei, existem pecados que você não consegue resolver na tua vida, recorrentes. Cuidado, eles são o início da sensibilização espiritual. Quando o Espírito não clama mais, eu começo a seguir ventos, ideias, eu me perco. Hoje a voz do Espírito ecoa neste lugar. Eu quero clamar junto com você. Nós vamos vencer esta batalha em nome de Jesus. Se hoje você está aqui nessa casa enquanto o louvor toca, eu não sei o que Deus falou contigo, mas se hoje você está dizendo, Pai, eu quero ser livre de pecados recorrentes. Eu quero. Algumas associações que eu tenho feito são laços, prisões espirituais na minha vida. Eu não quero mais elas para mim. Me ajuda, Senhor, que os meus sentidos
possam ser liberados, para que eu entenda a tua palavra e que o poder de Deus se manifeste entre nós. Se você quer vencer essa batalha, junto comigo, nesta geração, fique de pé no seu lugar. Nós vamos orar agora pedindo: Deus, vem e nos visita. Vem e nos visita. Vem e quebra cadeias. Vem, Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos orar agora. Depois, se você quiser, os pastores vão estar aqui à frente. Você quer confessar algo, você quer pedir uma oração específica, vem aqui nesse lugar. Laços vão ser destruídos na presença do Senhor hoje aqui. Quantos creem nisso? Amém? Estenda suas mãos para o céu agora e comece a clamar: Deus, me visita hoje. Me visita hoje. Me visita hoje. Meu irmão, ou a gente se posiciona ou a gente perde. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero clamar agora: Espírito Santo, vem neste lugar. Existe uma guerra invisível agora sendo travada. Algumas mentes estão cheias de revolta, indignadas. O inimigo gera furor no nosso coração. Mas agora, na autoridade do nome de Jesus, eu quero clamar que todo levante das trevas seja dissipado pela maravilhosa luz de Cristo Jesus. Deus é luz e nele não há trevas alguma. Deus é luz e nele não há trevas alguma. Pai, se existem pessoas aqui com envolvimentos que são laços, relacionamentos fora do casamento, laços, Deus, na vida financeira, amizades que não os deixam crescer na fé, pelo contrário, os abafam. Pai, em nome de Jesus, que haja coragem para que o rompimento aconteça. Agora, Pai, ouve a voz dos teus filhos que estão clamando por renúncia. Coloca pessoas de Deus perto, pessoas cheias do Espírito Santo perto. Ah, Deus, levanta os teus filhos, que a nossa mente não fique cauterizada, pelo contrário, possamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo nestes dias, nesta geração. Vem agora, na autoridade do nome de Jesus, repreendemos. Satanás, vai embora. Você não tem poder sobre aqueles que estão nesta casa, aqueles que são teus filhos. Você não pode os tocar. Agora, Pai, em nome de Jesus, quebra cadeias, restaura os teus filhos. Que haja cura, renovo, salvação, em nome de Jesus. Amém, amém. Adore.